essa presença de Deus, o que causa a presença de Deus e os efeitos da presença de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Então o Espírito Santo está fluindo aqui já, desde o começo do culto, falando para nós: eu quero manifestar a minha presença entre vocês nesses dias. Amém, queridos? Quantos aqui desejam a presença de Deus na sua vida? Deixa eu ver. Ergue sua mão mais alta e fala: eu quero, meu Deus, a sua presença na minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Como o tempo está apertado hoje aí um pouquinho, abra sua Bíblia em Êxodo 33. Eu prometo aos irmãos que eu vou ser o mais breve possível, para a gente poder terminar, começar o culto no horário. Cada vez melhor isso, né? Cada vez melhor começar o culto no horário e terminar o culto no horário também, para todo mundo ficar feliz, abençoado. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Então tá bom, sentados mesmo, para você não ficar, eu sei que você está com frio, né? Então fica sentadinho mesmo aí. Abre tua Bíblia em Êxodo 33. Nós vamos ler esses versículos aqui. Com certeza Deus vai falar conosco só de lermos o texto nesta manhã. Amém? Quem gosta de ler a Bíblia aí? Deixa eu ver. Aleluia, então vamos lá. Êxodo 33, versículo 1 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir a terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Versículo 4: e ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és, se eu um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Versículo 6: então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda, e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficou em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. Versículo 9: e aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou e inclinaram-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Nun, o mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Vamos prosseguir, queridos, na leitura do capítulo. Versículo 12: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes: faze subir a este povo, porém não me fales saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Versículo 13: agora pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que essa nação é o teu povo. Versículo 14: disse pois: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como pois se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor para que Ele fale conosco, para que não sejam apenas palavras de um pregador, mas que seja a voz do Senhor falando conosco, que é isso que importa na verdade. Amém? Pai querido, Pai santo,
É um privilégio, Senhor, estar reunido entre amigos e irmãos nessa manhã para ouvir a Tua palavra. Pai, sobre mim está essa responsabilidade maravilhosa de trazer a Tua palavra, meu Pai, ao coração da menina dos Teus olhos. Eu te peço apenas uma coisa, Senhor, que o Senhor continue falando neste culto, meu Pai, que eu seja apenas como um instrumento Seu, meu Pai, para anunciar as Suas verdades aqui neste lugar. Fala comigo primeiro, Senhor. Fala com a Tua igreja nesta manhã, edifica-nos, consola-nos, conforta-nos, Senhor, e leva-nos, Senhor, ainda mais para o centro da Tua vontade, meu Pai. Que toda a força do mal, todos os espíritos malignos, Senhor, Pai, que querem impedir a pregação da Tua palavra, sejam amarrados agora pelo Teu poder, Pai, impedidos em suas ações pela Sua glória, meu Pai. Oh Deus, e outra coisa, envia os Teus anjos para passear aqui neste lugar, meu Pai, e onde houver, meu Pai, uma fé que seja do tamanho de um grão de mostarda, faz o milagre acontecer, faz o sobrenatural se manifestar, meu Pai, e que de forma nenhuma nós voltemos para os nossos lares, meu Pai, como entramos nessa manhã, mas que algo novo seja liberado do céu sobre nós nesses dias, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos aplaudir a palavra de Deus mais uma vez nesta manhã. Aleluia. Queridos, como eu disse nessa manhã, o tema da mensagem, presença de Deus, causas e consequências, causas e efeitos. Você conhece a história do povo de Israel? O povo de Israel vivia escravo no Egito, mas eles tinham uma palavra de Deus, eles tinham uma promessa de Deus sobre eles. Em um dado momento da sua trajetória, eles clamam a Deus: Senhor, não queremos mais viver como escravos, não suportamos mais viver como escravos, liberta-nos dessa situação. Então Deus levanta um homem chamado Moisés para tirar o povo do Egito, da escravidão do Egito, e levá-los para uma terra que manava leite e mel. A proposta de Deus, a promessa de Deus é: eu vou tirar vocês da escravidão e vou levar para vocês para um lugar maravilhoso. Vocês querem isso, vocês desejaram isso, vocês me pediram isso, então eu vou fazer. Então Deus levanta Moisés, este grande personagem bíblico, para fazer esse projeto de Deus acontecer. Você conhece a história. Deus avisa o faraó para deixar o povo ir, o faraó não quer deixar, então vem 10 pragas, um monte de situação acontece, até que enfim o povo de Israel consegue sair do Egito. Debaixo da palavra de Deus, milagres extraordinários acontecem, o Mar Vermelho se abre, Israel atravessa o Mar Vermelho a seco, um grande milagre, um grande livramento. E agora, nesse momento do texto aqui, eles estão, depois de ter atravessado o mar, durante 3 anos, ao pé do Monte Horebe, para receber orientações de Deus de como proceder, porque eram mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito com uma palavra e uma promessa debaixo do braço e não sabiam o que fazer. Então Deus agora vai dar orientações ali no Monte Horebe durante 3 anos, ensinando o povo como eles devem agir, porque existe um Deus santo que fez uma promessa e quer se relacionar com a nação, e uma nação de escravos que não tinham lei, sabiam da existência de Deus, mas estavam todos contaminados com os deuses do Egito. Então Deus começa a dizer para eles: olha, vocês vão ter que viver assim, agir dessa maneira a partir de agora, vocês vão caminhar de uma forma diferente. Então 3 anos eles ali ao pé do monte para receber essa orientação de Deus, até que chega o momento que Deus fala: ó, está chegando o tempo de vocês saírem do pé do monte e começarem a peregrinação no deserto para chegarem à terra da promessa. Então Moisés quer levar o povo todo e vamos embora. E Deus fala assim: não, Moisés, eu estou observando esse povo aí há 3 anos, eu santo como sou, se eu começar a andar no meio deles, eu não vou resistir, eu vou consumir todo mundo, porque o povo ainda precisava aprender como se relacionar com Deus. E aqui é uma primeira lição aqui, que nós podemos aprender, não está no esboço, mas precisando estar me mandando falar isso aqui nessa manhã. Tem o jeito de Deus certo para a gente se relacionar com Ele. Deus quer se relacionar, mas Deus é santo. Deus quer se relacionar, mas Deus trabalha por princípios. Deus quer se relacionar, mas tem que ser do jeito de Deus. Amém, queridos? Então Moisés vai orar, Deus fala a Moisés: Moisés, eu não posso ir entre vocês, vou mandar o meu anjo, e vai com vocês, vai dar tudo certo, vocês vão tomar posse da terra prometida, vai dar certo, Moisés.
Meu anjo vai e vai dar tudo certo. Só que Moisés começa a ter uma atitude que me chama a atenção todas as vezes que eu leio esse texto. Eu pergunto para você, já não estaria bom Deus mandar o anjo? Deus garantiu que a vitória ia ser certa, mas Moisés não estava tão interessado na terra prometida. Moisés estava interessado no Deus da sarça ardente, no Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que fez todo o projeto começar a acontecer. E aqui eu quero liberar uma palavra para você, porque Deus falou comigo. Eu preparei esse esboço aqui nessa madrugada aqui, depois que acabou a festa, os irmãos aqui deram uma ajeitada, limpada, eu vim colocar as cadeiras no lugar e comecei a orar ao Senhor. Falei, Senhor, sobre mim está essa responsabilidade de trazer a Tua palavra no domingo, à Tua igreja, depois de tanto tempo, Senhor. O que o Senhor quer falar? Eu não quero falar de mim. Senhor, o que o Senhor quer falar ao Teu povo? Então Deus me fez lembrar desse texto. Fala para eles que a minha presença é fundamental. Sem a minha presença nada dá certo. Deus falou para mim, olha para Moisés. Moisés não estava preocupado com a promessa, com a palavra, não, ele estava interessado na minha presença. E Deus perguntou bem claro para mim, você, André, você está interessado na minha presença ou na conclusão dos projetos? E eu chorando disse ao Senhor, Senhor, eu estou interessado no Senhor. Eu quero aprender com Moisés, eu quero te estimular nessa manhã, meu irmão, a aprender com Moisés, como os grandes heróis da fé, a estar interessado em primeiro lugar na presença de Deus. Amém? Para não perder o costume, né? Dá uma cotovelada no crente que está perto de você e fala assim, meu irmão, a presença de Deus é fundamental. Amém, queridos? É fundamental. E Moisés entendia isso. Sem a presença de Deus eu não vou. Moisés chega diante de Deus, você leu comigo, ele fala, Senhor, o Senhor tem os seus projetos, me levantou para fazer, e agora diz que não vai comigo? Se o Senhor não for, eu não vou. Foi o que ele disse, concorda comigo? Se o Senhor não for, não nos faça sair daqui. Moisés, mas o povo é obstinado. O que é obstinado? É um povo orgulhoso, teimoso, cabeça dura. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou, Senhor. Pode me matar aqui. Isso ensina muito para mim, para você. Moisés queria Deus em primeiro lugar. Nessa manhã, nós vamos pensar sobre isso um pouco, meus irmãos. O que é a presença de Deus? Qual o valor da presença de Deus? Como atrair a presença de Deus? E os efeitos da presença de Deus na nossa vida. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? O que é a presença de Deus? A presença de Deus é a manifestação e interação direta da divindade com o homem. Deus manifestar-se, a manifestação da presença de Deus, é o próprio Deus presente, meu irmão. Moisés queria o próprio Deus presente. Qual o valor da presença de Deus? É incalculável. Você sabe quem é Deus? A Bíblia Sagrada revela quem é Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus é o Criador de todas as coisas, que nunca nasceu e nunca vai morrer, sempre existiu. A Bíblia diz que seres poderosos como os querubins, serafins, arcanjos, todas as vezes que olham para Deus só declaram a santidade. Os serafins têm asas que cobrem o seu rosto quando se aproximam de Deus, porque Deus é fogo consumidor. Milhares e milhares de seres celestiais voam pelo céu, declarando: Tu és santo, poderoso, majestoso, glorioso. A Bíblia Sagrada diz que apenas um anjo de Deus, quando desceu na terra, destruiu 180.000 soldados inimigos, meu irmão. É um seres poderosíssimos, que quando chegam diante de Deus, se ajoelham, abaixam suas cabeças e se humilham diante de Deus. Quem é Deus? É o ser que com a sua voz colocou todas as galáxias em movimento. É um Deus poderosíssimo, cheio de majestade, de justiça e de glória, mas que surpreendentemente tem interesse em mim e em você. Eu e você, cheios de falhas e imperfeições como temos,
Deus enviou o seu Filho por mim e por você. Fez um plano para mim e para você. E até hoje, você sabe disso, bate na porta do teu coração e diz: deixa eu entrar, filho, deixa eu entrar, filha. Eu quero fazer coisas poderosas, eu quero fazer coisas maravilhosas. Qual é o valor da presença de Deus? Incalculável. Porque é dele, por ele, para ele, todas as coisas, meus irmãos. Surpreendentemente, Ele quer se relacionar com nós, com a gente, conosco. E eu poderia colocar essa mensagem aqui, falar aqui sobre Moisés, sobre Davi, sobre Abraão, sobre José, sobre Paulo, e todos iam apresentar as mesmas características, porque Moisés, a gente vê que ele atrai a presença de Deus. Alguém tem dúvida que Moisés tinha a presença de Deus? Deixa eu perguntar de novo. Alguém tem dúvida que Moisés era cheio da presença de Deus? Não, ele tinha a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus falava com ele cara a cara. Deus tratava Moisés como um amigo. Deus tratava Abraão como um amigo. Deus tratava Davi como amigo. Deus tratava Elias como amigo. Por quê? Porque esses homens, meus irmãos, manifestavam características, como o Lucas falou aqui nessa manhã e nem sabia. Eles manifestavam características. Eles tinham na sua vida princípios, um jeito de ser e de praticar a vida que chamava a atenção de Deus. E eu listei algumas coisas aqui, meu irmão, porque eu acredito que você quer aprender de Deus também sobre a sua vida. Esse Deus poderoso, esse Deus na nossa vida. Você quer isso? Quer? Não quer? Então eu anotei algumas coisas aqui. Porque se nós queremos a presença de Deus como esses grandes homens tinham, nós precisamos entender e absorver para nós esse estilo de vida também, para que Deus se manifeste em nossas vidas. Amém, queridos? Será que você pode dar um glória a Deus bem forte aí? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus mais forte ainda, meu irmão? Aleluia. Diga assim: Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Aleluia. Vamos lá. Como atrair a presença de Deus? Atitudes que atraem a presença de Deus. Estou falando conforme Deus foi me falando nessa madrugada. Amém? Qual era a característica que Moisés tinha na sua vida, que Davi tinha na sua vida, que Abraão tinha na sua vida, que atraíram Deus para a vida deles? Primeira delas, eles tinham uma fé inabalável. Moisés acreditava em Deus e ponto final. O encontro de Moisés com Deus foi na sarça ardente. Então ele não tinha dúvida que Deus era real. Sabe por que muitas vezes na nossa vida nós vemos que aprender Deus parece que é algo distante? É porque o nosso nível de fé muitas vezes está lá embaixo, meu irmão. E só tem um meio de receber fé ou ter a fé aumentada, é quando a gente ouve a palavra de Deus e passa a ter experiências com Deus. Como é que Moisés atraiu a presença de Deus? A fé dele era inabalável, uma fé forte. Ele acreditava de verdade em Deus. Posso pedir para você incomodar um crente aí novamente? Incomoda ele e fala assim: meu irmão, qual é o teu nível de fé? Você acredita de verdade em Deus? Porque se você acreditar, você pode ter certeza, Deus vai se aproximar de você. Fé inabalável. Abraão tinha uma fé inabalável. Moisés tinha uma fé inabalável. Qual é a segunda característica que atrai a presença de Deus? Moisés amava o povo de Deus e os projetos de Deus. Você conhece a história de Moisés, você sabe do que eu estou falando. Como eu disse, eu poderia falar sobre Abraão. Abraão amava Deus mais do que o seu próprio filho. Davi amava a Deus de forma profunda, meu irmão. Então amar a Deus é uma característica, é algo que atrai a atenção da divindade. Uma fé inabalável, um amor incondicional por Deus. É impossível Deus não ser atraído. A Bíblia Sagrada diz, lá no Salmo 51, se eu não me engano, diz que Deus jamais despreza um coração quebrantado, um coração contrito na sua presença. Deus tem tudo, mas quer a gente. Vou repetir isso: Deus tem tudo, mas quer você, meu irmão. Aleluia. Então quando Deus vê fé, vê amor, Ele é atraído.
Outra coisa que me chamou a atenção, isso foi Deus que falou assim, ó. Qual era a outra característica que esses homens tinham? Todos eles eram extremamente corajosos e ousados, meus irmãos. A fé levava eles a fazer loucuras debaixo da palavra liberada de Deus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Você vai para um lugar que eu vou te mandar e no caminho eu te falo onde é. Tá bom, Senhor, eu vou. Você faria isso, meu irmão? Eu não sei se eu faria. Sou meio doido, né, mãe? Vai fazer umas loucuras, mas eu não sei se eu faria isso. Abandonar tudo para ir para um lugar que eu não sei onde é. Abraão fez. Coragem, ousadia. Imagina a situação de Moisés. A Bíblia Sagrada diz que ele nasceu no palácio, mas no momento que Deus aparece para ele na sarça, ele está na casa do sogro ali, trabalhando no campo. E Deus vê uma sarça ardente e uma sarça falando. Se fosse eu saía correndo. Mãe, me ajuda, mãe. Mas Moisés não. Foi de encontro àquela coisa sobrenatural. Está entendendo isso, meu irmão? Davi, homem segundo o coração de Deus, um jovem no campo, um exército preparado como o exército de Israel, diante do gigante Golias, com medo de Golias. O menino chega para trazer a marmita para os irmãos, vê aquela afronta, vai lá no rio, pega 5 pedras na testa do gigante. Meu irmão, você não sabe o que é isso? Coragem, ousadia. Ninguém vai afrontar ao povo de Deus. Então são elementos que atraem a presença de Deus. Uma fé inabalável, amor pelo povo de Deus, pela obra de Deus, coragem e ousadia. Tudo isso atrai a presença de Deus. Todos esses grandes heróis da fé, principalmente Moisés, no caso dessa manhã, tinham muito discernimento espiritual, viviam uma vida de oração, de jejum, de santificação. Eles tinham íntima comunhão com Deus, um relacionamento próximo com Deus, ao ponto de Deus, como disse anteriormente, o chamar de amigos. Deus meu, eu não consigo mensurar isso. Como um Deus tão poderoso pode olhar para um homem ou uma mulher e o chamar de amigos? Porque eles atraíram a presença de Deus com a sua fé, com o seu amor, com a sua coragem, com a sua ousadia, com a sua vida de oração, de jejum, de santificação, meu irmão. Se você quer a presença de Deus na sua vida, se eu quero a presença de Deus na minha vida, eu preciso mudar o meu caráter, a minha personalidade e começar a me parecer com esses grandes heróis da fé, ter uma fé inabalável, amar profundamente a Deus sobre todas as coisas, amar a obra de Deus, ter coragem e ousadia para enfrentar os desafios da vida e atrair a presença dEle, meu irmão. Aleluia! É isso que Deus espera de mim e de você. Quem age assim, atrai a presença de Deus. Estou te ensinando e aprendendo com você como atrair a presença de Deus. Agora, quando a presença de Deus se manifesta na nossa vida, meu irmão, algumas coisas acontecem. Algumas coisas vão acontecer, e eu anotei aqui conforme o Espírito de Deus foi me mostrando. Primeira coisa que acontece, nós vemos isso na vida de todos esses grandes heróis da fé, em especial na vida de Moisés hoje. Quando a presença de Deus se manifesta na vida de um homem e de uma mulher, a primeira coisa que acontece, este homem e esta mulher é colocada em movimento. Nunca aconteceu na história bíblica de Deus se revelar a um homem e eu falar para ele assim: pode dormir à vontade aí, me manifestei, descansa. Nunca aconteceu. Deus, todas as vezes que aparece para um ser humano, se manifesta, diz: levanta daí, esforce, ser valente, vamos meu filho, vamos meu filho, vamos meu filho. Parece que Deus sabe que a vida do ser humano é curta. Parece que Deus sabe que a nossa existência é curta. Ele diz: levante-te, levanta-te, se coloque em movimento. Israel, sai daqui, vai para lá. Moisés, arruma o povo, organiza o povo. Tem que ter movimento. Então se prepara. Se você de fato quer a presença de Deus na sua vida,
Deus vai colocar a tua vida em movimento. E pode ser que gere algum desconforto inicial, meu irmão. Quando a presença de Deus chega, somos colocados em movimento. Outra coisa que acontece quando a presença de Deus chega, a presença de Deus faz como acontecia com o povo de Israel, começa a apontar a direção para novos caminhos. Você lembra que a coluna de fogo se manifestou, toda vez que a coluna de fogo descia, no texto bíblico aqui, mostrava a direção para Israel. Eles tinham que atravessar um deserto, não tinha bússola naquela época, tinha que ter uma direção. Então a coluna de fogo ia para a direita, Israel seguia a coluna de fogo, ia para a esquerda, seguia a coluna de fogo, ia em frente, seguia a coluna de fogo. Então quando Deus se manifesta, Ele começa a dar direção. O que acontece na nossa vida? Às vezes a gente acha que tem que ir pela direita, mas a coluna de fogo está ali à esquerda, e nós temos que tomar uma decisão, seguir no caminho que Deus mostrou para a gente que era para seguir, ou seguir os nossos próprios caminhos. O meu desejo nessa manhã é que eu e você façamos como Moisés, façamos como os grandes heróis da fé, sigamos a ordem, a direção de Deus para a nossa vida. Olha o que Deus está mandando dizer aqui, não tem nada a ver com o texto, mas eu vou falar o que Deus está mandando dizer aqui. Às vezes eu quero ser empresário, mas Deus quer que seja pastor. Às vezes eu quero ser pastor e Deus quer que eu seja empresário. Às vezes eu quero ser cantor e Deus quer que eu seja missionário, e ao contrário também. Às vezes eu quero abandonar aquilo outro, mas Deus fala, não, eu quero você ali. A grande questão da vida é essa. Esses grandes homens de Deus faziam coisas que eles não queriam fazer muitas vezes, para obedecer à direção de Deus. Sabe qual é a questão do nosso tempo, dessa nossa geração? É que nós amontoamos muitos mestres, doutores, tem tanta gente falando, tantas vozes aí na internet dizendo tanta coisa que as pessoas ficam confusas e esquecem que existe uma palavra de Deus para ser seguida. Amém, queridos? Então a presença de Deus quando chega, eu não posso me estender, né? A presença de Deus quando chega, coloca a gente em movimento, começa a nos dar direção. Algo maravilhoso que acontece também, quando a presença de Deus chega, ela começa a trazer provisão, suprimento, ela começa a nos tornar produtivos, motivados, os milagres acontecem, as curas acontecem. Se você ler o texto, daqui para frente você vai ver um monte de milagres acontecendo, você vai ver Israel sendo suprido e a abundância chegando a eles mesmo em meio ao deserto. Eu não sei se você conhece o texto, mas a Bíblia Sagrada diz que as roupas de Israel no deserto não gastavam. Quantos conhecem essa parte do texto aí? Eles caminhavam pelo deserto e o tênis não estragava, as sandálias não estragavam, as roupas não estragavam, porque o suprimento de Deus era presente na vida de Israel. Por quê? Porque eles tinham a presença de Deus, Deus estava com eles, e onde Deus está, há suprimento, meu irmão e minha irmã. Não importa, Espírito Santo, precisa acabar o culto. Não importa qual governo está, não importa o que está acontecendo no mundo, se nós tivermos de verdade a presença de Deus, seremos sustentados pelo Senhor, mesmo em meio ao deserto. O segredo está na presença de Deus. Quando Israel peregrinava no deserto e as serpentes do deserto picavam os israelitas, eles olhavam para aquilo que Deus tinha mandado ser construído e eles eram curados instantaneamente. Por quê? Porque Deus estava no meio deles. Quando a presença de Deus chega, meu irmão, nós começamos a viver coisas sobrenaturais. Eu não sei como está a sua vida, eu sei dos meus problemas, das minhas dificuldades, das minhas batalhas, você sabe das suas. Mas talvez a solução para essa batalha, para esse problema que você está vivendo, seja ter a presença de Deus de forma mais forte na nossa vida. Amém? Quando a presença de Deus chega, meu irmão, nós lemos aqui juntos que ela vai proporcionar descanso, refrigério e paz. Por quê? Porque Deus supre as necessidades, mostra a direção em meio àquilo que Deus está construindo em nossa vida. Quantas pessoas você conhece que estão vivendo sem paz?
Quantas pessoas você conhece que estão perturbadas neste tempo? Quantas pessoas que eu e você conhecemos que não sabem qual é a direção, qual o caminho a seguir? Quantas pessoas estão presas nas depressões da vida, nas crises de ansiedade? Quantas pessoas estão ficando doentes depois de aconteceu esse Covid aí? Quantas pessoas ficaram enfermas na alma, meu irmão? Por quê? Porque falta a presença de Deus. É impossível alguém estar cheio da presença de Deus ou ter a presença de Deus na sua vida e ficar parado, ficar sem direção, ficar sem motivação, porque Deus sempre está dizendo e apresentando para você coisas para você fazer, coisas maiores do que você tem capacidade de fazer muitas vezes, para você ser colocado em movimento, ser desafiado e celebrar quando você alcançar suas vitórias, meus irmãos. É isso, o segredo da caminhada é isso, é essa. Faz tempo que a gente não prega, né? A gente fica um pouco meio destreinado, né, meu irmão? Aleluia, glória a Deus. Você me perdoa alguma coisa aí, tá bom? Aleluia. Talvez você está ouvindo essa mensagem e fala assim: pastor, eu já entendi tudo isso, mas como é que eu faço para começar? Meu pai sempre me ensina isso, aprendo até hoje com meu pai. Não adianta pregar, só falar coisas, tem que dizer povo como é que tem que fazer. Não é verdade, meu irmão? Então eu anotei isso também, para dizer para você como é que eu tenho que fazer para começar. Porque, vou perguntar mais uma vez, quantos querem a presença de Deus aqui? Deixa eu ver. É sério isso? É sério de verdade? Então, para isso, já entendeu que existe um perfil de pessoa que atrai a presença de Deus. Amém? Quer que eu repita? Tá bom. Agora, como é que eu faço para começar? Aí eu anotei aqui assim, ó. Primeira coisa, comece a orar de forma inteligente todos os dias. Você sabia que tem gente que não ora de forma inteligente, para não dizer outra coisa? Não, orar entre Senhor, peraí, vou orar. Deus, Tu és um Deus poderoso, o Senhor já sabe tudo antes de eu começar a falar. Senhor, o Senhor tem um plano para a minha vida? Me mostra o que o Senhor quer para mim. Eu coloco em segundo plano todas as coisas, o trabalho, tudo. O que o Senhor tem para mim? Fala para mim essa semana. Me mostra o que o Senhor tem para mim essa semana, eu quero saber. Deus vai começar a responder. Peraí, é uma coisa objetiva aqui. Começa a orar todo dia de forma mais inteligente, meu irmão. Sabia que tem crente que fica: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor, não. Deus quer saber de você o que você quer. Ele quer ouvir de você: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Qual caminho eu vou? Me mostra a direção. Os grandes heróis da fé faziam algo que a gente deixa de fazer, meu irmão. Tem uma situação, se eu não me engano foi Gideão, que Deus deu uma ordem para ele: ó, você vai libertar o povo. O Senhor está falando comigo mesmo? Então vou colocar uma esponja aqui, assim. Se tiver cheia de um jeito, é o Senhor. Aí ele duvidou: Senhor, vou inverter. Se for do outro jeito, é o Senhor. Então responde. E Deus ia lá e respondia. Eu tenho uns 30 anos de crente, mas eu fico imaginando isso. Um Deus todo poderoso descer do céu para encharcar uma esponja só para Gideão acreditar nele. Deus faz isso. Está entendendo, meu irmão? O nível de proximidade que Deus quer ter comigo e com você. Por que Deus não faz essas coisas? Porque você não pede. Porque você não faz prova com Deus. Senhor, eu quero saber, meu Pai, dá um sinal para eu saber se eu continuo nessa empresa ou não, se eu continuo nessa igreja ou não, se eu continuo esse relacionamento ou não. Fala comigo, meu Deus. Orar de forma inteligente e esperar até que Deus responda. Todos esses grandes homens de Deus fizeram isso, perguntaram coisas objetivas para Deus e esperaram Deus responder. Como que eu começo? Comece a jejuar direito, faça votos com Deus e os cumpra. O que eu digo como jejuar direito? Eu sei, meu irmão, que tem vários jejuns na Bíblia, mas esses grandes homens de Deus jejuavam para valer. Se existisse Coca-Cola na época deles, eles não jejuavam a Coca-Cola, era jejum total. Moisés ficou, a Bíblia Sagrada diz, 40 dias e 40 noites. Não faça isso, porque a nossa fé não é igual a fé desses grandes homens de Deus ainda. Mas Moisés jejuou 40 dias e 40 noites
para receber as orientações de Deus. Hoje tem jejum de Coca-Cola, de chocolate, de Netflix, de jejum. Meu irmão, quantos querem aprender de Deus? Jejua, meu irmão. Eu preciso tomar remédio. Toma o remédio. Amém? Remédio não é alimento. Amém, queridos? Jejua. Não é possível que a gente não consiga ficar um dia sem comer para ter a presença de Deus, meu irmão. Não é possível isso, não é possível. É por isso que os milagres não acontecem mais nas igrejas. É por isso que às vezes a pessoa entra na igreja viciada e fica viciado até a morte dentro da igreja. Por quê? Porque falta o jejum, falta a oração, falta a intensidade, um desejo ardente pela presença de Deus. Olha Deus falando com você e falando comigo também. Está entendendo, meu irmão? Aleluia! Como começar? Jejua para valer, faça votos com Deus. Eu lembro muito disso na minha família. Graças a Deus eu nasci numa família privilegiada nessa questão. Eu lembro dos meus pais fazendo votos com Deus. Senhor, se o Senhor me abençoar nisso, ou me mudar a direção nisso, eu farei isso para o Senhor. Coisas grandes, difíceis de fazer, mas se cumprir de Deus, porque Deus honra votos. Está na Bíblia inteira. Amém, queridos? Como começar? Agindo de forma prática. Vocês estão me entendendo nessa manhã? Está clara a mensagem? Mais 2 minutinhos eu termino. Quarto passo aqui, para como começar: se desvincular de tudo aquilo que parece pecado ou parece mundano, meu irmão. Se desvincular, não é para odiar as pessoas, não é isso, entenda por favor. É ir se desvinculando daquilo que parece mal, daquilo que parece errado, daquilo que parece pecado. Não importa o que você fez hoje de manhã, não importa. Comece a se desvincular dessas coisas. O nome disso é santificação. Se desvincular daquilo que parece mal, para estar mais próximo de Deus. Quantos querem aprender de Deus aqui? Deixa eu ver. Em último passo, para não ser... Eu sei que você está cansado já de me ouvir falar, mas última coisa importante: como começar? Começa a organizar tudo na sua vida, meu irmão. Você sabia que tem gente que a casa é uma bagunça? Não olhe para o lado, olhe para você. Olhe para você, né? A casa é uma bagunça. Tem gente, eu sei que aqui não, graças a Deus aqui essa igreja é uma bênção, mas tem gente que tem a casa suja, casa bagunçada. Você pega, vai pedir uma caneta e não sabe onde tem caneta, não sabe onde tem papel, não sabe onde tem nada, não sabe nem quanto tem na conta, não sabe nada. Ou o que não tem na conta, né? Não sabe nada, é uma bagunça, é uma desorganização. Ei, meu irmão, o nosso Deus está na Bíblia, é um Deus organizado, extremamente organizado. Quando foi para construir a arca, lá com Noé, ele deu os detalhes da medida, onde ia ficar o elefante, onde ia ficar a girafa, onde ia ficar os cachorros. Ele é extremamente detalhado. Você pega o livro de Levíticos inteiro, é Deus falando: eu quero que vocês, quando forem orar, vistam essa roupa, ajoelhem-se assim, lave as mãos desse jeito, coma desse jeito, não coma aquilo. Por quê? Porque eu sou um Deus organizado. Como começar para atrair a presença de Deus e viver os efeitos da presença de Deus? Comece fazendo essas coisas, porque se você tem condição de fazer, eu tenho condição de fazer, eu tenho condição de arrumar a minha casa, eu tenho condição de limpar a minha vida, eu tenho condição de abrir o armário, pegar os papéis que não prendem e jogar fora. Eu tenho condição de jejuar pelo menos uma vez na semana para valer, chegar meia-noite, não como mais nada, só vou almoçar no outro dia, porque eu separei esse tempo de jejum para Deus. Eu tenho condição, eu e você temos condição sim, de gastar pelo menos 15 minutos por dia com uma oração inteligente. Nós temos condições de fazer essas coisas. Amém, queridos? O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã falando conosco. Está falando comigo, está falando com você, eu tenho certeza disso. Amém, queridos? Nós queremos aprender de Deus, não é verdade? Nós não queremos aprender de Deus, então nós precisamos começar a atrair essa presença. Amém, queridos? Eu não quero me estender mais não, quero orar e encerrar o culto. Se coloque de pé nessa manhã. Vamos fazer dessa maneira hoje. É um recomeço, amém?
muito mais Deus fará em nossas vidas. Pedir para você colocar a mão no seu coração. Isso, teu dízimo e tua oferta, mas depois da oração. Coloca a mão no teu coração assim, meu irmão. E vai falando com Deus no seu particular. Eu vou dizer assim: Senhor, eu quero a tua presença na minha vida, meu Pai. Senhor, nós queremos a tua presença na nossa vida, Senhor. O Senhor trouxe essa palavra aqui nesta manhã aos nossos corações, meu Pai. É porque o Senhor também quer se aproximar da gente. Oh Deus, há tantas palavras, tantas promessas, tantas bênçãos que estão represadas na nossa vida, que estão esperando essas atitudes nossas, meu Pai, para que, Senhor, a bênção do Senhor venha e se derrame sobre nós ainda mais. Pai querido, Pai Santo, eu olho aqui para esses irmãos aqui nessa manhã, Senhor, e vejo homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que têm caminhado contigo já, Senhor, mas eu sei também que o Senhor tem coisas maiores para as nossas vidas, meu Pai. Deus maravilhoso, nesta manhã eu suplico ao Senhor neste lugar, porque o Senhor está aqui, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a atrair a tua presença. Ajuda-nos a mudar a nossa vida, a nossa história, Pai, o nosso caminho, Senhor, para que o Senhor se manifeste de maneira forte, meu Pai, e que de fato nós consigamos tomar posse dessa terra prometida na nossa vida, meu Senhor. Pai, eu sei que existem homens e mulheres aqui que precisam de cura nos seus corpos. Eu sei que existem homens e mulheres, meu Pai, assim como eu aqui nesta manhã, que precisa da tua intervenção, Pai, na vida, meu Senhor. Em diversas áreas da vida, meu Pai. Existem homens e mulheres aqui que precisam de cura na sua vida financeira, na sua vida profissional. Homens e mulheres que precisam, Senhor, de cura nas suas emoções, Pai. Precisam ser libertos de traumas, de marcas, meu Pai, do passado. Existem homens e mulheres aqui nesta manhã, Senhor, que precisam, Senhor, da tua manifestação, para, Senhor, abandonar certas mentalidades, certas prisões na sua vida. Pai querido, Pai Santo, nessa manhã eu peço ao Senhor, Pai, que o teu Espírito Santo toque fundo nos corações e nas mentes, Senhor, e que a partir de hoje, Pai, a nossa vida seja transformada para o louvor da tua glória, e todos nós vejamos, Senhor, o poder de Deus, o poder do Senhor sendo manifestado em nossa vida, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor. Espírito Santo, passeia agora em meio a esta congregação, Espírito Santo. Espírito Santo, passa entre os bancos, Espírito de Deus. Toca cada crente nesta manhã, Espírito Santo. Muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que pastor nenhum consegue mudar, Senhor. Muda agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, para o louvor da tua glória. Pai, eu profetizo em teu nome, hoje se inicia um novo tempo na vida destes homens. Ó, o Espírito de Deus falando aqui nessa manhã. Ah, filho, eu estou colocando alegria de novo em seu coração, meu filho. Oh, meu irmão, Deus está trazendo alegria a corações aqui nesta manhã. Eu não sei quem é, eu não sei o que é, mas eu sei que Deus está alegrando corações entristecidos aqui nessa manhã. Aleluia, 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 aleluia. Faz isso mesmo, Espírito Santo. Que o novo tempo se inicie, meu Pai, na vida desta igreja também, Senhor, para o louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, para o louvor da glória do nosso Deus. Você crê nisso, meu irmão? Crê de verdade? Então vamos aplaudir ao nosso Deus nessa manhã. Aleluia.